Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa semana com um assunto bem legal, que é uma continuação da semana passada, quando nós, claro, começando aqui também o nosso segundo trimestre, né? Vamos então fazer uma coisa um pouco diferente. Na semana passada, nós conversamos sobre a questão do início das navegações. Tá? O que eu quero falar para vocês hoje é sobre a tecnologia que isso representava na época, no século XV, né, 1415 para frente, 1400 para frente, né? Qual é essa tecnologia? Como é que isso representava? O que esses caras estavam usando para navegar o grande mar oceano, que era como eles conheciam o Oceano Atlântico aqui? Então, esse é o tema de hoje. Vamos falar de tecnologia. Nós vimos na semana passada sobre o porquê que os portugueses vão sair, né? Eles vão começar a fazer as navegações. Primeiro eles estavam de cara, né, para o Oceano Atlântico, já havia uma questão de navegação, porque eles pescavam bastante, havia muita pesca, principalmente a pesca do bacalhau, né? A pesca do bacalhau é tradicional, o bacalhau é a comida tradicional dos portugueses. Eu, né, não conheço Portugal ainda, mas a gente ouve muito falar deles. E que eles estavam muito longe das rotas comerciais que traziam as especiarias lá do Oriente, lá da região da Palestina, né? Mas muitas mercadorias vinham de mais longe, vinham da China, através da rota da seda, né? E passavam pela Índia e tal. Então eles traziam muitas coisas, essas especiarias que eram perfumes, os próprios temperos, seda, né? Como o próprio nome da rota diz, né? Rota da seda. Mercadorias incrivelmente cobiçadas, ou seja, eles queriam isso, e que eram vendidas a preços muito, muito, muito altos. Tá? Em boticas, né, pelos boticários e tal, você vendia o açúcar, a pimenta, canela, essas coisas assim. Produtos africanos também eram muito, muito requisitados, principalmente marfim, pele. Marfim é o dente do elefante, né? Aquilo não é chifre, tá, gente? O elefante não tem chifre, tá? Chifre tem. Rinoceronte tem chifre. Mas elefantes têm marfim, que é o dente. É isso aí. Essa coisa branca da nossa boca também é marfim, tá? Marfim de elefante, peles de animais, madeiras, né? Por exemplo, o ébano é uma madeira negra que é usada para fazer as teclas pretas do piano. Antigamente fazia, hoje em dia não se faz mais, né? Mas ela é uma madeira preta, ela é preta por natureza, ela é escura pra caramba. E era usada para fazer móveis e coisas assim. Então isso tudo vinha, por exemplo, da África. A África tinha um comércio gigantesco, né? Tinha coisas que vinha da África, tinha coisas que vinha da China. Então você tinha de tudo ali no meio. Agora, como a gente viu, os portugueses, né, que naquela época, ali pelos anos 1400, estavam sob o governo, se não me engano, de João I, Dom João I, que era o rei da dinastia de Avis. Avis é a família, né, que eles governavam. E eles começam a investir nas navegações porque eles percebem que esse comércio de especiarias estava muito centrado na mão dos árabes, né, islamizados. Porque uma coisa importante é dizer que árabe nem sempre, se você, nem todo árabe é islâmico. Tem árabe que é judeu, tem árabe que é cristão, tá? Então a gente mais, eles são minorias, tá? Minorias. Mas árabe é quem mora na Península Arábica. Então a gente vai falar de muçulmanos. Muçulmanos é qualquer pessoa que seja da religião muçulmana, tá? Não importa se ela mora na Arábia, não importa se ela mora no Egito, se ela mora na China, se ela crê na religião islâmica, então ela é islâmica. Ela é islamizada. Então, esse comércio estava centrado nas mãos dos islâmicos, né, dessa população islâmica, que estava inclusive dentro da Península Ibérica também, né, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, e que não permitia que os cristãos fossem lá buscar. Quem podia ir lá buscar geralmente eram os donos das rotas comerciais, os genoveses, venezianos, esses caras aí que estavam indo lá pegar esse material lá no litoral. Eles não podiam entrar na Ásia, eles não podiam entrar na África, eles só chegavam no litoral, no porto, chegavam, encostavam o navio, faziam o comércio, né, e voltavam. Eles não entravam nesse território. Apenas um cara conseguiu fazer isso, que era, ele enfim acabou se tornando famoso, né, que é um genovês, ou seja, da cidade de Gênova. Não, pera, desculpa, é um veneziano. Ele é um veneziano chamado Marco Polo. Marco Polo foi o único cristão
Não, ele e o pai dele, na verdade, né? Mas um dos poucos, então vamos botar assim para ser mais exatos, um dos poucos cristãos que conseguiu ir até a China, atravessando toda a parte islâmica, toda a parte hindu, chegar até na China. Ele passou pelo menos uns 10 anos lá, conheceu a área da China, ele trabalhou para o imperador da China e depois voltou para Veneza, onde ele escreveu um livro dizendo como é que era a vida nesses lugares que ele visitou, né? Como é que era a China, quem era o imperador da China, como é que ele funcionava, as riquezas que ele viu lá, né? Ele falou um monte de coisa, ele exagerou um pouquinho, né? Mas ele falou da riqueza da China e tal. E o Marco Polo escreve um livro chamado Il Milione, que eles vão chamar de Il Milione. Que na verdade esse título é meio complicado porque Il Milione significa uma coisa como tipo exagerado. O pessoal não acreditou muito nele. Claro, nem todos, né? Nem todos. Alguns caras acabaram acreditando, que nós vamos ver depois que é importante. Então, fiquem ligados nesse personagem, tá? Marco Polo. Esse cara, ele vai até a China. É um dos pouquíssimos cristãos que vai conseguir fazer isso, se não o único na época que vai conseguir ir até a China e depois voltar vivo e contar a história toda para eles ali, para as pessoas, embora elas não acreditem muito. Pois muito bem. Qual era a tecnologia que os portugueses disponiam na época? Eles tiveram que, como eles já navegavam, eles tinham conhecimento de como fabricar certos tipos de navio. Mas os navios que os portugueses faziam, na grande maioria das vezes, era navio que a gente chama de navio para navegação de cabotagem. O que é isso? Navegação de cabotagem é a navegação que você não se afasta da costa. Você está navegando aqui, mas você consegue enxergar o litoral no lado. Assim você não tem perigo de se perder. Então você não, você às vezes até ia mais além, no momento que você perdia a costa, né, de vista, mas depois você retornava, porque era uma segurança que você tinha. Não havia muito como. Não havia GPS, né, gente? Como é que a gente vai se localizar? No meio do oceano você não tem pontos de referência. Você precisa de um ponto de referência para saber onde eu estou e para onde eu estou indo. Tá? No oceano não tem isso. Então, por isso eles chamavam de esse tipo de navegação, chamada navegação de cabotagem, que era esse tipo de situação em que. Deixa eu só melhorar aqui. Em que você tem. Você navega, mas sempre com a costa vista. Você está navegando você está navegando para lá, então a costa da sua esquerda aqui. Na hora de voltar é só inverter o navio, então a costa vai estar à sua direita, eu sei que eu estou voltando. Era uma garantia. Tá? Então tinha navios para isso, mas eles tinham que ter algumas tecnologias a mais. Como eles estavam na briga com os árabes traziam tecnologia de outros lugares e eles acabavam nos conflitos eles acabavam roubando. Havia espionagem, por exemplo, havia muita espionagem para roubar conhecimento técnico, conhecimento científico que os caras tinham. E uma das tecnologias que eles vão utilizar é esta aqui. Não sei se vocês conhecem esse tipo de tecnologia. Isso aqui é uma bússola. E para que serve uma bússola? Essa aqui é uma bússola que eu tenho em casa, uma bússolazinha velha, tal, né? É uma bússola de mapa, tá? Então ela tem a bússola de mapa mais ou menos essa aqui. Essa aqui é uma bússola de mapa. Tá? Ela é só um pedaço, tá vendo? Aqui. Isso aqui é uma bússola de mapa. É usada para trabalhar com mapas, tá? Eu gostava muito de trabalhar com mapas, então eu tenho uma dessas aqui. O que é a questão da bússola? A bússola indica o caminho. Não, a bússola não indica caminho nenhum. Tá? A bússola é uma invenção dos chineses, essa invenção veio pelo caminho lá, pela Rota da Seda e tal, e ela tem uma agulha imantada, ou seja, ela é um imã aqui, e ela sempre aponta para a mesma direção. Ela aponta para o Polo Norte, né, no caso a vermelhinha aqui, ela vai apontar para o Polo Norte magnético. Tá? E ela faz o quê? Na verdade, ela não diz indicação nenhuma. O que a bússola faz é uma coisa importante. Como eu disse antes, a navegação de cabotagem, eu sempre vou ter a costa a minha vista, para mim ter uma segurança. Se eu for mais para dentro do mar, onde eu não consigo enxergar a costa, eu não consigo enxergar o litoral, eu perco as referências, porque eu não sei se eu estou indo para lá, porque o mar é igual para todo lado. E é isso que a bússola faz. Ela te dá um ponto de referência.
como ela está sempre apontando para a mesma direção, né? Sempre apontando para a mesma direção, eu sei para que lado eu estou indo. Se eu estou indo, se eu estou voltando, se eu estou subindo, se eu estou descendo. Ela não diz caminho nenhum, ela só te dá um ponto de referência. Ah, mas é tão pouca coisa. Não, é coisa pra caramba. Porque se você ficar navegar olhando para a bússola, você não precisa nem ver nada. Você pode estar dentro de uma caixa fechada. Desde que você consiga navegar no navio, você pode estar sem janelas nenhumas. Eu consigo saber para que direção eu estou indo. Se eu estou subindo, aqui não consigo mostrar direito para vocês a forma como ela se movimenta, né? Até porque tem metal aqui no computador e a bússola é interferida por isso. O imã sempre aponta para o metal, né? Aí essa é a grande questão da bússola. Ela apenas te dá um ponto de referência, mas esse ponto de referência é tudo que tudo que você precisa para navegar em oceanos que você não tem referência nenhuma, né? Você olha para o mar, é tudo igual para todo lado. Agora, se eu estou indo ou estou voltando, eu não sei. E a bússola exatamente faz isso. Ela te diz, ó, lá está o norte. Então eu vou sempre fazer com que o ponteiro, a agulha da bússola, sempre esteja virado para o lado que eu queira, e aí eu sei para onde é que eu estou indo. Então, essa é a tecnologia. Os chineses inventaram, os árabes trouxeram para a região. Os árabes não, os muçulmanos, né, trouxeram para a região da Palestina e da África, e os europeus roubaram ela e utilizaram nas navegações. O outro ponto interessante, assim, a bússola, ela te dá um ponto fixo e significa que você sabe, né, mais ou menos onde é que lado tem o norte, então eu sabe se eu estou indo para a direita ou para a esquerda. Agora, o quanto eu andei, quando eu naveguei, isso a bússola não te dá. Eu preciso de um outro instrumento que me dê a localização mais ou menos que seja de onde é que eu fui, para onde eu estou indo, uma coisa assim. E isso também veio dos árabes, que será o astrolábio. Nesse caso aqui é um sextante, tá? Isso aqui chama-se sextante. Mas é um astrolábio metido a besta. Ele funciona igual a um astrolábio. O que é um astrolábio? Você já deve ter visto em matemática um negócio chamado transferidor, que é aquela régua redonda, né? Que tem os graus marcados. É basicamente isso aqui. Tá? Você tem um transferidor aqui embaixo, você tem um sistema de olho aqui, onde você vai fazer a medição do quê? Do Sol e de algumas estrelas à noite, em horários determinados. Então vamos imaginar assim, meio-dia, eu vou saber, eu quero olhar qual é a inclinação do Sol ao meio-dia. Tá? Sabendo a inclinação do Sol ao meio-dia, eu consigo medir a partir dos ângulos aqui, e eu tenho então o que a gente chama de latitude, que é aquelas linhas laterais no mapa, né, que indicam a latitude. Aonde quanto mais alta a latitude, mais para cima eu estou indo, mais perto do Polo Norte. Quanto mais baixa a latitude, mais perto do Equador eu vou. Né? Então, eu consigo saber se eu estou subindo ou se eu estou descendo. Tá? Para saber a distância em si, eu precisaria de um outro instrumento que é a longitude, mas a longitude não dava na época não dava de fazer uma medição muito precisa. Na verdade, era uma medição totalmente imprecisa, eles chutavam mesmo. Mas sabendo a latitude, você sabia, por exemplo, você tinha que manter o mesmo caminho. Você tinha que manter sempre o mesmo caminho. Mantém-se sempre na mesma latitude significava que você estava indo para frente. Tá? Você estava continuando no mesmo caminho. E isso era feito usando um astrolábio, ou nesse caso aqui, um sextante. Um sextante e o astrolábio eles funcionam muito parecidos. O astrolábio é mais simples, tá? Sem muito. Esse aqui tem alguns sistemas. Esse aqui é uma miniatura, mas ele funciona igual a um grandão. Geralmente os grandões são bem grandões. Até hoje, pra você ter uma ideia, esse instrumento aqui, todos os navios que navegam pelos oceanos do planeta, todos eles têm que ter isso aqui. É obrigatório. Obrigatório. Por quê? Se der uma pane no sistema de GPS do navio, que hoje em dia tudo é pelo GPS, se der uma pane no sistema de GPS, a única forma de você fazer as medições é com isso aqui. Tá? Não tem jeito, vai ter que usar isso aqui. Então vamos imaginar que deu uma pane elétrica no navio, o navio ficou sem GPS, sem eletricidade. Que desgraça que eu vou fazer? Usa o sextante. Tá? No caso aqui, no caso aqui é o sextante, né?
O astrolábio era a mesma coisa, tá? Como eu disse, era mais simples, mas ele tem a mesma função e funcionava do mesmo jeito. Então era uma coisa bem diferente, bem específica ali. Bom, então nós temos aí de onde é que veio essa tecnologia? Os árabes inventaram, os cristãos pegaram, né? Provavelmente abordaram alguns navios, piratearam ali no meio e fizeram então essa mudança toda ali e conseguiram pegar. A pólvora, também uma invenção chinesa, vai ser usada como arma. Os chineses vão demorar, inicialmente os chineses vão inventar a pólvora mais para fazer foguete, fogos de artifício. Quando a pólvora chega na Europa, pelos árabes, pelos muçulmanos, caso, né, ela vai logo mostrar o potencial destrutivo dela e vai ser usada como arma. Então a pólvora, que é também uma tecnologia chinesa, também vai ser utilizada pelos portugueses para defender os seus navios. Então, beleza, vamos tocar para frente. Então temos ali bússola, astrolábio, né, o sextante, a pólvora. Agora, uma outra coisa muito importante, tá? O que se usava como energia para movimentar os navios? Vento. E aí então nós vamos ter uma coisa bem interessante aqui. Eles desenvolveram, aqui vamos abrir essa aqui, uma coisa bem legal que é a chamada vela latina. Vamos dar um zoom aqui. Esse aqui é uma vela triangular, ou chamada vela latina. Ela tem o nome vela triangular por um motivo óbvio, né? Ela é triangular. O que isso quer dizer? Essa vela latina também foi desenvolvida pelos árabes e os cristãos, né? Os portugueses acabaram pegando. Qual é a grande vantagem desse tipo de vela? Normalmente as velas a gente vê aquelas velas quadradas, né? Ou que eles chamam também de vela redonda, porque quando ela enche ela fica arredondada, né? Mas a gente chama de vela quadrada. A vela quadrada, ela tem essa função. A vela quadrada, vamos imaginar assim, eu vou usar uma tecnologia agora com vocês muito moderna, tá? Eu gastei muito dinheiro para fazer isso, então eu investi pesado agora para ajudar as aulas de vocês e vou mostrar como é que ela funciona. Chama-se papel. Vamos imaginar aqui, tá? Aqui nós temos esse pedaço, então vamos imaginar. Vamos imaginar que o navio aqui, né? Tá, naviozinho aqui assim. E aqui temos um mastro. E aí, a chamada vela quadrada, como ela diz, é uma vela quadrada. Tá? Por que ela é importante? A vela quadrada ela é muito boa quando você está navegando. Eu quero ir naquela direção e o vento está indo naquela direção também. Isso eu faço o quê? Eu pego uma vela dessa aqui, tá? Eu boto uma vela quadrada no meu navio e ela está muita força. Ela segura o máximo de vento possível. E ela vai te empurrar para frente. Então, as velas quadradas aqui, elas tinham a função de fazer com que o barco fosse para frente com a maior força possível. Tá? Só que tinha um problema. O vento, então vamos imaginar que assim, temos o navio aqui assim, né? Temos as velas aqui. O vento tem que estar nessa direção e o navio vai nessa direção também. Agora, se o navio... Vamos fazer aqui assim. Vamos fazer um navio aqui assim e tal. O navio quer ir naquela direção, mas o vento... Imaginem que o vento esteja vindo nessa direção. Tá? Se o vento estiver vindo nessa direção e o navio quiser vir para lá, ele vai ter um problema. Por quê? Porque o vento vai empurrar o navio para trás. Ele vai empurrar o navio para trás. E aí você não tem como resolver essa situação. O que se inventou? Essa vela triangular, vamos tirar aqui. Essa vela triangular, aqui, vamos voltar aqui ela aqui. Essa vela triangular, ou chamada vela latina, ela dá uma vantagem. Ela é menor que a vela quadrada? Ela é menor que a vela quadrada. Mas então quer dizer que ela tinha menos força para empurrar o navio. Beleza, tudo bem. Mas não era muita coisa diferença também. A principal diferença da vela triangular, ela fazia o seguinte: se o navio tem uma vela triangular e o vento está vindo dessa direção e o navio quer ir para essa direção, ela faz com que o navio navegue mesmo que o vento venha contra ele. Fazendo o quê? Você tem que fazer com que você inclina o navio para o lado
e aí o navio dá uma tombadinha assim e ele vai cortando água para frente. Mesmo que o vento estivesse empurrando ele para trás, a água vai empurrar ele para frente. Então essa é a grande vantagem. Se você botasse uma vela quadrada ali, o vento ia empurrar ele para trás, tá? E se você quisesse, mas eu posso, por que eu não fazia também, inclinava o navio de lado, a vela quadrada empurraria para baixo. Ela ia fazer com que o navio virasse. E isso não é muito legal para o navio. Geralmente o navio não é muito bom quando ele está virado de cabeça para baixo. Ele geralmente afunda, tá? Agora, a vela triangular, essa vela aqui, permitia e permite até os dias de hoje, se você for na praia ou ver algum tipo de veleiro, você vai ver que eles têm basicamente só velas quadradas. Eles têm velas quadradas. Por quê? Porque permite que esses navios naveguem contra o vento. Eles têm que fazer sempre, né? Eles têm que ficar fazendo um zigue-zague, mas embora você tenha que fazer zigue-zague, pelo menos você está andando para frente. E isso era muito importante. A vela triangular, ela fazia esse papel, então, né, de fazer uma navegação para frentex, né, enquanto a vela quadrada te empurra para trás, se vier o vento contrário. Então nós temos aqui bússola, nós temos o astrolábio, nós temos a pólvora, nós temos a vela. Mas tem uma coisa que ainda falta, que é o próprio navio. E aí, vamos de novo essa imagem aqui. Aqui nós temos este navio. Isso aqui que a gente está mostrando aqui nessa imagem é uma caravela. Isso, meus amigos, é uma caravela. Os portugueses desenvolveram... Isso foi invenção dos portugueses. Eles que desenvolveram esse tipo de... navegação, de navio, tá? A caravela era o máximo da tecnologia naval da época. Ela era fantástica. Por quê? Porque ela para desenvolver esse tipo de navio, ela podia ter 2 mastros ou podia ter 3 mastros. Dependia muito do tamanho, do tipo, tal. Mas era basicamente isso aqui. Então isso aqui é uma caravela. Tá? Ela tinha mais ou menos aqui essa aqui, né? Deve ter em torno de uns 20 metros de largura, de comprimento, tá? Uns 5 metros de largura aqui. E o calado é essa parte que fica, a parte do navio que fica para baixo d'água, de uns 2 metros, 2 metros e meio. Era um navio que não era um navio rápido, podia navegar com boa rapidez. Era um navio de transporte de carga, ou seja, ele era feito para transportar mercadorias. Aqui atrás nós temos o castelo, né, castelo da popa, que é onde fica, por exemplo, os quartos, né, do capitão, coisa assim, fica tudo aqui atrás. A tripulação dorme aqui embaixo ou em cima do tombadiço do navio mesmo, eles não tinham muita coisa. Aqui em cima ficava as velas, também, belezinha aqui. Esse navio aqui, ele podia ser movido a duas velas triangulares. Podia botar uma vela quadrada nele? Podia botar uma vela quadrada. Deu algum problema? Dá de mexer a remo? Dava de usar ele a remo também. Claro, tinha que botar alguns remos aqui na lateral, mas a galera podia remar à vontade e ele funcionava a remo também, sem problema nenhum. Tá? Ele era muito bom para navegar em águas fundas do oceano. Era resistente, era bom e era relativamente fácil de fazer, vamos botar assim. Esse tipo de navio, cara, era muito, muito bom. Esse navio, por exemplo, que os portugueses vão usar como principal ferramenta para começar a expansão ao redor, para ir navegar ao redor da África, porque ele era um navio, o top de linha dos navios da época, de toda a Europa, tá? Os navios árabes, eles eram menores, já usavam as velas latinas, né? Mas eles eram menores, as caravelas eram muito maiores que eles, tá? Então dava uma questão, meu barco é maior, meu barco é grandão. O que mais que a gente tem nesse navio aí? Com o tempo eles vão sendo evoluídos, né? Por exemplo, vou tentar aqui ver se eu acho aqui o novo, aqui, peraí. Aqui. Esse aqui, por exemplo, a gente vai chamar de... é uma caravela também. Esse já, na verdade, é bem maior, deve ter quase 30 metros de comprimento, tem uma boca, né? A boca é a largura da frente aqui. É de uns 6 metros, tá? A gente chama esse aqui de caravela redonda, por um motivo bem óbvio, né? Ela é mais arredondada. A outra caravela que a gente viu antes, ela era mais afinalada aqui assim no lado, né? Essa é uma chamada caravela redonda. Ela era bem diferente. E percebam aqui, gente, né? Percebam que aqui, essa aqui, por exemplo, está usando velas quadradas, ó. Está usando velas quadradas. Mas na hora que você precisa, aqui atrás no fundo, nesse aqui dá de ver direitinho, ó, ele tem velas triangulares aqui também.
Esse aqui tem mais mastros, tem 3 ou 4 mastros aqui, tá? Ele podia usar, simplesmente você trocava as velas, você podia botar as velas quadradas na frente e as velas triangulares no fundo, que permitiam com que ele navegasse com qualquer tipo de vento contrário ou não, ele podia ir para qualquer lugar, aí dava o sarrafo. Esse tipo de navio, claro que esse segundo ali que eu mostrei, gente, ele já era tão diferente que já tinha um nome de nau. Nau é um navio maior, tá? É uma caravela anabolizada, ela tinha ampliada. As primeiras caravelas é aquela primeira que eu mostrei, né? Os primeiros tipos de caravelas eram esse tipo aqui. Esse é o primeiro tipo de caravela. Vejam que ela é mais fina, menorzinho, tem 2 mastrinhos, tá? Bonitinho e tal. Já as caravelas mais modernas, né, elas já tinham esse formato aqui, que era uma coisa mais arredondada. Por exemplo, as caravelas do Cabral eram mais ou menos parecidas com essa aí, tá? Esse tipo de navio era muito bom para a navegação da época. Mas isso não quer dizer que eles eram 100% seguros, tá bom? Não eram. Na verdade, eles eram... Vamos imaginar o seguinte. Era super perigoso navegar. Tá? Era muito, muito perigoso navegar. As chances eram de 50%. Quer dizer o quê? As chances de você voltar vivo de uma navegação dessa eram de 50%. Você tinha metade da tripulação era certo que ia morrer no caminho. Tá? Por isso que esses navios eles geralmente levavam muita gente dentro, para poder ir recuperando conforme o pessoal vai morrendo, eles iam recuperando ali. Tá? Mas era muito complicado, muita gente morria nesse processo. O negócio era tão feio, mas tão feio, que normalmente essas viagens duravam 2 anos mais ou menos, tá? Essas viagens de descobrimento podiam durar até mais. Você recebia 1 ano de salário adiantado só para ir para o navio. Porque isso não ficava com você, isso ficava com a sua família em Portugal. Porque se você morresse, pelo menos a sua família tinha 1 ano de salário já garantido. Tá? Se você voltasse vivo, aí então você ganhava uma bolada, né, tal, você ganhava um bom trocado. Mas isso você tinha que voltar. Tá? As navegações, elas iam sempre em grupos de 3 navios. Porque eles tinham certeza que um ia afundar. Era certo, um vai afundar. Quando as 3 voltavam, meu Deus, era um negócio maravilhoso. Mas normalmente, um não voltava. Tá? Às vezes, 2 não voltavam. Em alguns casos, até os 3 afundavam. Mas por garantia, sempre que eles saíam em navegação de exploração, eles iam em 3. Tá? Grupos de 3 navios. Para dar segurança, para quando um afundar, que eles sabiam que um ia afundar, o pessoal que sobrasse poder resgatar, quem deu para resgatar. Os marinheiros não sabiam nadar, na sua grande maioria. Pô, mas os caras não marinheiros, como é que os caras não precisam... Bom, a ideia é tu não cair na água, tu ficar dentro do navio, né? Então não precisa nadar dentro do navio. Porém, era complicado. Tá? E essa tecnologia era muito rudimentar. Tá? A alimentação se baseava em biscoito, tá? Biscoito podre muitas vezes, peixe que eles conseguiam pegar, alguma coisa lá, fisgava, alguma coisa eles conseguiam levar. Alguns animais que eles levavam vivos, né, dentro do navio para poder ir matando no caminho para poder comer. A violência dentro do navio era muito grande. A higiene praticamente não existia. Né? Fazer o número 2 dentro do navio era uma coisa, né? Você ia ter que ir no lado de fora do navio, assim, botar a bunda para fora para fazer o cocô e não tinha papel higiênico. Né? Você quer limpar, eles botavam lá tipo uma corda desfiada, assim, você jogava na água do mar, dava aquela lavadinha, depois você lavava... Bom, entendeu, né? É exatamente isso. Então a coisa era complicada pra caramba, tá? E você dormia no chão, em rede, dentro de um baú, onde é que você pudesse dormir, porque não tinha cama pra galera. Eles botavam redes dentro do navio e essas redes eram coletivas. Um levanta, o outro, enquanto um grupo está trabalhando no navio, o outro grupo está descansando à noite, descansando, né, dormindo, e aí depois troca, né? À noite, principalmente isso, né? Um grupo levanta para trabalhar, o outro grupo desce para dormir, do jeitinho que estava mesmo. Banho era pegar água do mar e jogar na cabeça. Tá? Então ficava com aquele negócio assim, salgado, a pele dessas pessoas ficava que parecia um couro
de tão curtida de sal e sol, né? E as roupas, elas praticamente apodreciam em cima do couro do cara. Só homens iam nessas coisas, mulheres não iam, eram proibidas de ir nesses navios, tá? Até por questões de segurança e tal. Mulheres não podiam ir. Então era só homens, tá? Então, isso significava que um monte de homens junto num lugar apertado, com comida ruim, balançando para um lado e para o outro, porque o barco ficava balançando para lá e para cá, isso fazia o pessoal ficar enjoado e vomitava e um monte. Isso dava briga de vez em quando, dava porrada, pancadaria, a galera lá, né? E geralmente quem brigava, eles eram açoitados lá, levavam uma chicotada no lombo, só para lembrar quem é que mandava. Gente, tranquilo? Não vamos ver alguma coisinha, vou postar alguma coisa no Moodle ali para vocês, deixei alguns vídeos para que vocês possam olhar. Assistam esses vídeos, né? Um material muito bom. Vou botar também um PDFzinho para que a gente possa ir trabalhando. Então, abraço para vocês e até o próximo vídeo.